União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bem, boa tarde. Nós vamos fazer uma apresentação hoje sobre a obesidade infantil no âmbito da atenção primária em saúde. Nós vamos começar fazendo uma abordagem sucinta sobre o conceito da obesidade e a contextualização epidemiológica, em que medida que esse problema representa um problema de saúde pública no Brasil, no Maranhão e no mundo. Fazer também uma ligeira abordagem sobre os determinantes da obesidade infantil e as consequências para a saúde das crianças. Falar um pouquinho sobre o tratamento, mais especificamente sobre as formas de controle, ou seja, o que o governo brasileiro tem feito para tentar coibir, minimizar, enfrentar esse problema, enfim. Então, a obesidade ela é uma doença complexa, que apresenta graves dimensões sociais e psicológicas, tanto no nível individual quanto coletivo de saúde. Afeta todas as faixas etárias e classes socioeconômicas, ao contrário do que há 30 anos atrás, a obesidade ela representava um problema exclusivamente de países ricos ou de pessoas de classe econômica muito abastadas. Mas hoje não é o que se observa. Independente da situação socioeconômica ou classe social, todas as faixas etárias estão sujeitas ao excesso de peso e obesidade. Então, esse excesso de gordura corporal, com relação à massa magra, pode estar relacionado a fatores biológicos, psicológicos, socioeconômicos e ambientais, como nós vamos ver a seguir. Então, existem influências ambientais e sociais que podem alterar os padrões de dieta e de atividade física dos indivíduos, provocando assim um desequilíbrio nesse balanço energético, onde o consumo de energia, de calorias, ele é maior do que o gasto energético. E o que resulta nesse excesso que é consumido e não é gasto? Um aumento da reserva de gordura corporal, no tecido celular subcutâneo, principalmente. Temos ainda uma suscetibilidade individual, biológica, devido a fatores genéticos, que podem interagir com os padrões de dieta e de atividade física. Eles podem, na verdade, assim, sofrer uma influência. Mas o que costuma se dizer é o seguinte: em termos de padrão genético, nós pouco mudamos ao longo da vida. Ao longo desses anos todos, na evolução histórica do homem. Ao contrário dessas influências ambientais e sociais que modificaram os padrões de dieta e de atividade física, esses sim tiveram uma grande modificação nos últimos tempos, fazendo com que houvesse um aumento da desnutrição e uma diminuição da desnutrição em todas as faixas etárias, inclusive da desnutrição infantil. Logicamente que isso é associado com algumas políticas, programas, vários fatores que contribuíram para isso. E o aumento do sobrepeso e da obesidade. Então, na América Latina, estima-se que 9% das crianças na primeira infância apresentam obesidade. Então, a gente pensar que isso corresponde do que a gente está falando, em torno de 3,8 milhões de crianças menores de 5 anos de idade que podem desenvolver graves problemas de saúde em decorrência do sobrepeso e da obesidade. No Brasil, 7,3% das crianças na faixa etária de menores de 5 anos estão com excesso de peso. Entre 5 e 9 anos, o percentual de crianças com excesso de peso chega a 33,5%. Na adolescência, o quantitativo é de 20,5%. São dados da Sociedade Brasileira de Pediatria e também do Ministério da Saúde. Então, estima-se que 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos está com peso acima do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde.
1 em cada 5 jovens de 10 a 19 anos apresenta excesso de peso. Então, é um problema que já afeta 1/5 da população infantil. Então, esses números não podem, né, ser desprezados, né? Esses são dados da pesquisa de orçamento familiar de 2008 e 2009. No Maranhão, além de estudos pontuais, temos estudos de base populacional que estimam entre 6,2% a 6,7% de crianças menores de 5 anos de idade com excesso de peso. Então, assim, por que a obesidade aumentou? Como já vimos, os padrões genéticos não sofreram ainda uma mutação que fosse significativa, que já esteja comprovada em literatura, que tenham mudado. Nós não modificamos os nossos genes para a obesidade. Então, por causa disso, hoje a gente vai fazer uma abordagem aqui menos clínica e mais dos outros fatores determinantes e condicionantes do que está levando a essa verdadeira epidemia, né, no mundo inteiro. Então, aqui a gente aponta principalmente a questão da globalização e tudo que vem, tudo que carrega essa globalização. A concentração da população em grandes conglomerados urbanos, que dificulta que as pessoas tenham aquela vida mais pacata, onde era possível, por exemplo, fazer as refeições em casa. Então, hoje em dia, o local onde as pessoas se alimentam deixou de ser o domicílio, a residência, e passou a ser no local de trabalho, na rua, e ao mesmo tempo essa refeição sendo realizada concomitante com outras tarefas, né? No trabalho, no deslocamento para o trabalho. E para que isso seja possível, fica muito difícil a pessoa se sentar e comer um singelo prato de arroz com feijão, que é o nosso padrão brasileiro de refeição, com uma porção de carne e uma hortaliça, né, com uma fruta de sobremesa. O que é possível numa situação dessa de trabalho ou deslocamento do trabalho, a pessoa ingerir? É alguma coisa que ela possa carregar num copo fechado, que ela possa transportar sem o risco de cair, que ela possa comer como um sanduíche ou como uma fatia de pizza. Então, temos também alguns outros fatores relacionados à questão que tradicionalmente a mulher que sempre ficou, foi a cargo da mulher que sempre ficou esse papel de preparo das refeições da família. E com a saída da mulher para o mercado de trabalho, houve uma maior procura para praticidade, já que não houve mudança nas relações dentro da família. Ou seja, não há compartilhamento com outros membros da família ou com o companheiro da mulher, filhos, outras pessoas, no preparo dessas refeições. A mulher saiu para o mercado de trabalho, mas ela continua com essa função dentro da família. Então, são mudanças que se operam muito lentamente. Então, lógico que depois de um dia de trabalho, por exemplo, é muito mais fácil pegar algo congelado, descongelar no micro-ondas, ou mesmo procurar a opção de um lanche, em detrimento de uma refeição completa, né? Porque a refeição, as refeições precisam ser também pensadas, cuidadas, pré-preparadas, né, antes desse consumo, né? Temos ainda o acesso a outros bens e serviços, o acesso a informações. Hoje em dia já é possível uma grande... esse padrão do consumo alimentar, ele extrapola somente a questão regional, né? E, além disso, uma exposição que nós sofremos à propaganda dos alimentos que estimulam que a gente consuma alimentos ultraprocessados, com alta palatabilidade, relativamente baratos, acessíveis economicamente em relação... Basta a gente fazer uma relação entre, por exemplo, um suco de fruta natural e um refrigerante, por exemplo. Os refrigerantes, às vezes, podem ser até mais baratos do que a própria água. E, então, a indústria se aproveita de todas essas fragilidades nossas, o que a gente pode ser influenciado
pela mídia, fazendo com que a gente aumente esse consumo, e também com outras questões, como a gente poderia citar a questão da praticidade. Então, a indústria ela vai ao encontro do que a gente precisa, e se o que a gente precisa não é suficiente, ela pode criar essa necessidade nas pessoas. Então, todos esses fatores levaram uma modificação no nosso consumo alimentar, né? Está havendo uma maior participação de alimentos ultraprocessados e prontos para consumo, e uma redução do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, como é que a gente traduz isso aqui na prática? A gente diminui o arroz, feijão, a carne, a salada, e aumenta esses congelados, pizzas, o que a gente chama de fast food, né? Ou junk food. Então, o que a gente precisa parar para pensar, é que realmente a obesidade infantil é uma doença séria. Pode levar a consequências graves de saúde. E a gente tem que pensar também na criança como um futuro adulto, desse ponto de vista. Porque se a gente considerar 30% dos adultos obesos foram crianças obesas, e entre os casos graves, essa proporção aumenta de 50% a 75%. Então, a gente está lidando com crianças que futuramente também se tornarão adultos obesos, né? Com todas as consequências à saúde que isso pode levar. E isso deve ser encarado com seriedade, porque com essa gordurofobia que está existindo na nossa sociedade atualmente, muitas vezes a pessoa que está acima do peso ou é obesa, ela é considerada como uma pessoa de fraca boa vontade, se acha que só é gordo quem quer, como se isso fosse uma opção individual, esquecendo que o indivíduo, e aí incluído adulto, criança, vive num ambiente que a gente chama de obesogênico, onde tudo convida para que a gente vá acumulando o excesso de peso, e às vezes desde a tenra infância. Então, isso que a gente precisa entender, isso não é uma questão individual, assim, da pessoa, não depende de uma determinação, mas que existem uma série de fatores, e é aí que precisam entrar as políticas de saúde que bloqueiem, que façam uma intervenção nesses fatores, de modo que a pessoa consiga fazer escolhas saudáveis, né, para a sua vida. Então, a obesidade infantil, né, trazendo aqui a questão específica para o caso das crianças, ela é causada por diversos fatores. Já vimos que existe a genética familiar. Então, a propensão de uma criança que tem pais obesos, ela é maior que ela seja obesa do que de pais que estejam dentro do padrão do peso. Mas, como nós vimos, essa questão genética ela é limitada. Existem outros fatores atualmente mais condicionantes do que a genética. Basta a gente lembrar, por exemplo, se nós virmos uma fotografia de uma turma de escola, dos nossos pais, né, dos nossos avós, dos nossos tios, nós vamos ver aquelas clássicas fotografias, né, da turma toda com o professor do lado. O que é que nós vamos ver? Crianças magras. Se fosse fazer esse mesmo retrato hoje em dia, seria completamente diferente do período, né, dos nossos pais, de antes dos anos 70 para trás. Então, mudou foi o que? A genética? Tão repentinamente? Não. A gente precisa avaliar os outros fatores que estão nesses componentes, né? A gente pode apontar também a falta de acompanhamento no pré-natal. Aqui especificado. Falta de orientação a essa gestante sobre uma alimentação adequada. Na gestação existem muitos tabus a respeito do que uma gestante pode ou deve comer para que ela tenha uma gravidez saudável e gere uma criança igualmente saudável, com um peso adequado. Então, isso
uma coisa que pode, algo que a gente deve sempre pensar, né? De quão, às vezes, foi colocado aqui como falta de acompanhamento no pré-natal, embora tenha se observado um aumento das consultas de pré-natal, um aumento médio, né, nas consultas de pré-natal das mulheres de uma maneira geral, aqui a gente não está falando só de quantidade, a gente tem que pensar também na qualidade desse pré-natal. Então, no que se refere à alimentação e nutrição, né, que a gente não vai abordar aqui outros fatores, mas a gente tem que pensar principalmente nas orientações sobre o aleitamento materno, sobre uma alimentação adequada e saudável para essa gestante e, logicamente, no acompanhamento do peso, né, do ganho de peso durante a gestação. A gente também tem uma grande taxa de desmame precoce. Embora o aleitamento materno seja preconizado exclusivamente aos 6 meses e até os 2 anos deve ser continuado, né, já complementando com outros alimentos, o que se observa é uma introdução precoce de outros alimentos que não o aleitamento materno, também motivado por vários fatores, né, onde se destaca atualmente, já desde os anos até os anos 80, e hoje em dia nós temos uma legislação que já coíbe um pouco a ação da indústria e da propaganda, da indústria de fórmulas infantis que desencorajavam as mães a amamentar seus filhos, colocando o leite, a fórmula infantil, como algo superior ao leite materno, o que é uma absoluta mentira da indústria. Mas o fato é que muitas mães acabam sendo desestimuladas. A primeira fragilidade, a primeira dificuldade, que é amamentar exclusivamente, não é uma coisa fácil e a gente não pode culpar essa mãe por não fazer isso. Mas é o primeiro problema que possa surgir na amamentação. Ela é desencorajada muitas vezes por profissionais de saúde, né, sem contar de outras influências de familiares, né, de vizinhas, a complementar essa alimentação, o aleitamento materno com fórmulas infantis, né, com consequências graves para a saúde das crianças, entre elas o sobrepeso e a obesidade. Então, o aleitamento materno, além de tudo que a gente já sabe em termos de superioridade dele em relação a fórmulas infantis industrializadas, ele também funciona como um preventivo para uma obesidade futura na criança. Então, essa alimentação inadequada nos primeiros anos de vida, ela já começa logo nessa alimentação complementar, já um contato precoce da criança com alimentos que não são saudáveis, né, e esses alimentos industrializados, ultraprocessados, alimentos completamente inadequados para essa faixa etária, e que levam a esse ganho excessivo de peso já na tenra idade. Uma outra coisa que a gente tem que, só voltando aqui, é que existe também um mito daquela que a criança gordinha e a criança saudável, né? Então, as dobrinhas, e a gente tem que ver em que medida, a gente tem que rever esse parâmetro, até em que ponto, qual é o ponto em que isso é saúde e em que ponto que isso pode ser um preditor de complicações futuras. Não vamos nos esquecer que esse padrão da questão do padrão de composição corporal, ele é meio que um paradoxo. Então, nos ossos ancestrais, né, e até 100 anos atrás, era considerado um padrão, a pessoa com excesso de peso era considerada saudável. Por quê? Porque isso significava, numa época em que os alimentos não eram fartos, uma época em que encontrar alimento era uma coisa difícil, inacessível, cara, complicada. A pessoa com reserva corporal, ela representava assim, até um certo status. Significava que aquela pessoa tinha muito acesso aos alimentos de maneira, né, farta. E atualmente a gente tem o contrário. A gente tem um padrão de beleza que sugere que a magreza, que é o saudável, que é o belo, isso gerando muitas insatisfações, né, com o próprio corpo,
e também, e ao mesmo tempo a gente tem uma fartura de alimentos, porções generosas, alimentos com alta densidade energética, que a gente chama de muito calóricos, ricos em gordura, açúcar, sódio, que são quadros onipresentes. Em qualquer lugar, em qualquer esquina, você encontra esses alimentos. Então, a gente ingerir esses alimentos e manter esse padrão que a mídia nos apresenta, não é uma coisa fácil. Então, esses hábitos alimentares ruins e falta de atividade física, que também não deixa de ser uma outra consequência da globalização, nas cidades pequenas é possível você se deslocar para o trabalho, para a escola, para outros locais, a pé ou de bicicleta, caminhando. Nos grandes centros urbanos se torna praticamente impossível. Você necessita de carro ou de ônibus, um outro meio de transporte, no qual você se locomove sentado. Então, só aí a gente já perde um gasto até na vida diária, né? Sem contar outras questões relacionadas ao lazer. Também outras formas de lazer que antes eram fora do ambiente doméstico, eram da rua, nos quintais das casas. E hoje em dia isso fica mais, digamos, restrito a outros jogos de computador, televisão, videogame, e contribuindo para a diminuição do gasto energético. E aí temos também algo que a gente já deu uma prévia, essa influência negativa da mídia, né? A mídia que ela está preocupada com a nossa saúde, com o que é melhor para nós, isso é o que ela diz, mas na verdade a mídia visa promover alimentos que não são saudáveis. E do ponto de vista se isso pode influenciar pessoas que já estão formadas, pessoas que já estão, digamos, não estão em desenvolvimento, né, cognitivo, mental, emocional, imagina a influência que isso pode ter quando a gente fala de crianças que ainda nem reconhecem bem a diferença entre o que é fantasia e o que é realidade. Então, penso que aquele alimento é a energia que dá força e que, tomando aquele alimento, ele é capaz de voar como um super-herói. Então, as crianças elas estão muito expostas a essa influência da mídia, que não é só a propaganda, mas passa pela questão da embalagem, a utilização de bichinhos ou de super-heróis nos rótulos, as promoções comerciais, vendas casadas, né, de brindes, junto com esses alimentos para estimular esse consumo. Então, a criança, na verdade, essa imagem que nós vemos aqui, ela representa assim, a maneira de como mesmo a criança é vista, né, pela mídia e pela indústria. Que a gente tem aqui uma dupla indústria, não só de quem quer vender, como também de quem se ocupa em fazer essa promoção e utilizar esses espaços, né, de publicidade. Temos ainda um outro fator complicador, a alimentação, quando a alimentação escolar é de baixa qualidade nutricional. Então, lamentavelmente, a gente ainda vê muitas escolas nas quais existem, por exemplo, máquinas de refrigerantes, nas quais a alimentação que é servida, ela não é tratada com a seriedade com que deveria ser. Então, é uma coisa bem clara que isso deve ficar. Refresco industrializado, refresco em pó, né, com açúcar e água, e biscoito, não é uma alimentação escolar de qualidade. A gente tem que também pensar em como que a gente vai mesmo exigir isso. E vocês podem pensar, mas a alimentação escolar é fora do âmbito do SUS, a gente não tem... o que a gente tem a ver com isso? O que a gente tem a ver com a alimentação escolar? Vamos refletir. Então, assim, não só como cidadãos, mas também porque a gente não pode esquecer que quando a gente fala que a obesidade tem vários fatores determinantes, né, o que a gente chama de ser uma doença
multifatorial, multicausal. Então, frequentemente, nesse tipo de problema, às vezes a saúde só não consegue dar resposta. Então, a gente precisa sair um pouco, né, da nossa caixinha e pensar em parcerias, porque se uma alimentação escolar de baixa qualidade, com alimentos industrializados, ultraprocessados, uma escola que não promove a atividade física, o que vai acontecer? Para onde essa criança vai? Ela vai depois, com problemas de saúde, parar no setor saúde, né? Então, aí a gente vai ter que dar conta. Então, a gente tem que raciocinar assim, melhor que a gente consiga prevenir para que menos pessoas cheguem até nós, né? Menos crianças com esses problemas, né? Então, as consequências desses fatores que a gente abordou aqui são o que a gente chama das morbidades, né? Das doenças associadas à obesidade, né? Como asma, problemas ortopédicos causados pela sobrecarga, né, nas articulações, do excesso de peso, e outros problemas que antes se observavam somente nos adultos. E olha que adultos já a partir da 4ª década de vida. Agora a gente já começa a observar em crianças, como diabetes, a hipertensão arterial, as dislipidemias. Então, cada vez mais comum você ver crianças com 7, 8 anos de idade já com taxa de colesterol acima do recomendado, né? Alterações metabólicas e os problemas psicológicos decorrentes relacionados, né, com a obesidade. Uma baixa autoestima, que pode levar à depressão e ao isolamento social. Com isso, o que pode acontecer ainda, isso entra num ciclo, porque a criança, né, não só a criança, mas a gente está falando aqui das crianças, nessa situação, quando ela se isola, ela não quer fazer atividade física, ela tem receio de ser ridicularizada, de ser apontada, de ser rotulada, né, como gorda. E aí, com isso, ela faz o quê? Fica em casa, com menos atividade e, frequentemente, desconta onde? Na comida que está de fácil acesso e bastante disponível, piorando o problema. Então, o diagnóstico ele é baseado na história clínica e nutricional, né, uma anamnese bem feita, quantitativa e qualitativamente falando, um exame físico detalhado, a busca de sinais relacionados a esses distúrbios nutricionais, né, e a tomada das medidas antropométricas, né. No caso do Sistema Único de Saúde, se usa o peso e a estatura. Então, não é nosso foco aqui, essa questão do diagnóstico especificamente, né? A gente está falando somente uma abordagem, mas para diagnosticar a criança o estado nutricional em que ela se encontra, a gente utiliza as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde que estão nas cadernetas de saúde da criança, né? Então, atualmente essas medidas elas estão em score Z, né, que antigamente se usava muito o percentil, mas isso no caso de alguém que esteja nessa função de fazer o diagnóstico do estado nutricional e que tenha dificuldade, deve procurar, né, ajuda para conseguir fazer esse diagnóstico. Mas também convém lembrar uma coisa. Para eu conseguir fazer esse diagnóstico, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o peso e a estatura da criança anotados na caderneta. Então, é muito comum você pegar uma caderneta de saúde da criança e ir lá no peso, quando muito está naqueles primeiros 6 meses de vida ali, nas consultas de puerpério, mas é muito comum essa caderneta estar vazia, está limpinha onde tem o quadro que deve ser anotado o peso e a estatura. Então, a gente precisa primeiro também incorporar isso a uma rotina dentro de um serviço, de anotar na caderneta da criança, né, esses dados referentes, porque são eles que vão nos instrumentalizar, né, sobre isso, né. O tratamento ele tem que ter essa abordagem múltipla, né, quer dizer, começamos com a abordagem dietética, mas ela não é a única. É necessário também que esse paciente, e inclusive a família,
A família precisa mais, em todos os casos, no caso da criança mais ainda, essa família precisa estar envolvida, porque pense numa família que a criança recebeu uma prescrição dietética, na qual só ela, dentro de uma família, não pode consumir o refrigerante, por exemplo, ou só ela não pode comer pizza. É lógico que essa prescrição vai estar afadada ao fracasso, porque isso vai levar a uma frustração da criança, como seria comum. Imagina todo mundo ao redor consumindo alimentos livremente e só ela tem essa restrição. Então, isso é mais difícil ainda para a criança entender. E, por causa disso, muitas vezes ela precisa desse suporte, ela e a família, desse suporte psicológico, né? O incentivo à prática de atividade física. A gente está falando aqui de crianças. A criança, ela nasceu para o movimento, ela nasceu para brincar, nasceu para correr, faz parte da própria natureza da criança. Então, logicamente que essa atividade física deve ser adequada para a sua faixa etária e deve envolver atividades lúdicas, atividades que sejam prazerosas para que ela faça jogos, esportes, né, o que tiver também de disponível, né, na família e na comunidade, né. E modificação do estilo de vida. Então, é preciso compreender que não é possível tomar refrigerante rotineiramente em substituição à água durante as refeições, né? Na medida do possível, aumentar o gasto energético diário, às vezes até independente mesmo de uma atividade física específica. Então, todos esses fatores, eles fazem parte do que a gente preconiza para esse tratamento da obesidade. E, na verdade, assim, isso aqui não deixa de ser uma boa notícia, porque o que a gente tem a dizer com a experiência profissional é que funciona na maioria dos casos. Funciona desde que haja uma integração, um envolvimento do paciente com a família, com os profissionais de saúde. Então, costumam dar resultado. E, às vezes, a resposta é rápida. Né? Em termos de criança, por exemplo, que está em idade de crescimento, então essa pode ser uma resposta rápida, mas é preciso que isso seja feito da maneira menos dolorosa possível, né? Da maneira mais lúdica e mais prática e também envolvendo uma conscientização para a criança consiga entender, né, o que está se passando. Também a gente tem que lembrar que casos graves, né, de obesidade ou a presença de morbidades associadas, é necessário recorrer ao atendimento por uma equipe multiprofissional, né, como a gente viu ali no slide anterior. Então, um pediatra que atue nessa área de nutologia, o nutricionista, o psicólogo, assistente social, educador físico, entre outros, por exemplo, fisioterapeuta, também podem estar podem e devem estar, né, nessa equipe, porque os diferentes saberes, eles contribuem para que haja essa abordagem interdisciplinar que é extremamente benéfica no caso de uma doença multifatorial como é a obesidade, né? No que se refere ao tratamento dietético, a criança precisa receber um plano terapêutico individualizado, elaborado pelo nutricionista, a partir da tomada das medidas antropométricas, adequada para a sua faixa etária, né, seu peso, estatura, e adaptada ao seu hábito alimentar, né, na medida do possível, né? Porque um planejamento inadequado pode levar uma intervenção dietética, pode ser desastrosa, se ela for feita de qualquer maneira. E ao invés de trazer benefícios, ao contrário, não vamos esquecer dessa fase de crescimento, pode ter uma diminuição da velocidade de crescimento se eu não tiver os nutrientes adequados para essa promoção do crescimento saudável e até a diminuição da massa muscular. Então, que leva a um falso, um falso resultado de emagrecimento. Na verdade, houve perda da massa muscular que não é o desejável, né? A gente quer perder o quê? O tecido celular subcutâneo, a gordura. Então, esse tratamento dietético ele deve contemplar uma dieta balanceada, uma orientação alimentar
que permita a escolha de alimentos, ou seja, dê liberdade para que sejam feitas escolhas saudáveis, estimulando a questão da autonomia, né? E sempre pensando numa ingestão habitual, numa ingestão usual. Não é necessário, para uma dieta saudável, não é necessário, por exemplo, vamos introduzir uma proteína hidrolisada, vamos introduzir um alimento, vamos pensar, por exemplo, quinoa, linhaça. São alimentos saudáveis? Sim, são. Mas eles estão dentro do hábito alimentar da pessoa que vai realmente consumir essa dieta. E outra coisa, isso está dentro do orçamento dessa família? É possível, sim, fazer uma prescrição dietética que esteja dentro da realidade dessa família, né? Com aqueles alimentos usuais que fazem parte, porque é uma coisa que a gente sempre fez, né? Então, antigamente, pouquíssimas pessoas estavam acima do peso e não precisavam de dietas mirabolantes, de dietas de moda, de inovação, ou de alimentos assim, ultra modernos para conseguir se manter dentro do peso e saudável, né? Temos também, não podemos negar, já foi até mencionada, a questão da atividade física, né? Então, se recomenda atividades físicas de exercícios de baixo impacto, né, para poupar essas articulações que podem estar sobrecarregadas com excesso de peso. Então, podem ser realizados exercícios na água, mas não vamos nos esquecer que essa orientação de atividade física, ela tem que estar atrelada ao que aquela estrutura familiar, aquela estrutura comunitária oferece. Se eu tá aqui como recomendação uma atividade realizada na água, sim, mas e se não existe uma disponibilidade de rio, mar ou piscina nesse local, isso vai estar fadado ao fracasso? Não, então vamos pensar numa outra atividade que seja factível, que seja realizável. O tratamento medicamentoso é sempre bom lembrar que ele é restrito às indicações verdadeiras. Deve-se evitar as prescrições inadequadas, automedicação, com base em informação de leigos, de indicação de pessoas, ou de propaganda proveniente da TV, de qualquer meio de comunicação, site de internet, alimentos que são propagados como alimentos ou complementos, suplementos, remédios, que sejam propagados como uma estratégia que vai resolver o problema da obesidade de uma maneira mágica, né? A gente viu o que é o problema da obesidade, um desbalanço entre o consumo e o gasto energético. Então, não tem mágica nisso, é uma questão matemática. Não vamos acreditar, nos deixar levar por esse engodo, né? Lembrando que esse tratamento medicamentoso, ele precisa ser sempre, na verdade, prescrito por um médico, né, habilitado para isso, para realmente avaliar a real necessidade. Então, a gente vai passar agora para ver a obesidade infantil no âmbito da rede de atenção à saúde do SUS. A gente vai ver aqui, trazer um pouco para a nossa prática, para dar esse enfoque em saúde pública, né? O que se apresenta, gente, é um enorme desafio. Quando a gente falou que a obesidade está crescendo em todos os grupos, em todos os grupos etários, a gente não pode esquecer que a gente tem também a desnutrição. Ou seja, nós estamos aumentando a quantidade de pessoas na população com sobrepeso e obesidade, mas nós ainda não abandonamos a desnutrição, né? Embora ela tenha tido uma redução significativa, aí ela ainda permanece, especialmente nas populações mais vulneráveis. E a gente tem aqui no nosso estado um grande contingente de pessoas nessa situação. Então, quando a gente fala em obesidade, a gente sempre tem que lembrar um pouquinho, né, da questão da desnutrição, que não foi completamente vencida, né? Eu diria até que essa transição nutricional da desnutrição para o sobrepeso e obesidade
No caso do Maranhão, não se dá na mesma velocidade que em outros estados, como os estados da região Nordeste. Então, a gente não pode esquecer. Inclusive, em 2012, essa questão aí da desnutrição levou o governo brasileiro, né, o Ministério da Saúde, através da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, a estabelecer uma agenda para enfrentamento da desnutrição infantil, já que não é admissível, com a luz do conhecimento de hoje, com a oferta de alimentos, o maior acesso à população a esses alimentos, a renda, a melhoria da renda, né, a valorização do salário mínimo, a gente ainda ter crianças desnutridas. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer de falar. E lembrando, então, aqui, quando a gente fala da obesidade, a gente está falando do que ela carrega, né, do que a gente já mencionou, as tais comorbidades, que são essas doenças crônicas não transmissíveis, né? Elas estão atualmente entre a principal causa de mortalidade na nossa população. Lógico que quando a gente fala de criança, como elas são crônicas e elas vão se acumulando ao longo da vida, ela pode não ser causa ainda de causa de morte em criança. Mas, como falamos, a criança será um adulto. E ele já trazendo esses problemas, então uma menor, ainda que ele consiga sobreviver, ele pode ter uma menor qualidade de vida. Não adianta ele só sobreviver, ter, por exemplo, um AVC aos 40 anos e ficar com essas sequelas do AVC por mais 40 anos. E ele viveu até 80, mas com graves problemas de saúde. E uma outra coisa que é muito importante a gente destacar é a deficiência de micronutrientes, né, que ainda persiste, é um problema de saúde pública em crianças, em mulheres, a hipovitaminose A, que nós temos, inclusive, programas para enfrentamento desse problema também, que é a suplementação de vitamina A, vocês devem conhecer. A questão da anemia, deficiência de ferro, que nós também temos 2 programas, né, de suplementação de ferro e o NutriSUS, no caso das creches. Temos no nosso estado a deficiência de vitamina B1, né, o beriberi. Então, são micronutrientes que podem estar associados, eles podem estar presentes, é uma coisa bastante interessante, eles podem estar presentes em pessoas que estão acima do peso e obesas. Ao contrário do que se pensava também, antigamente o padrão era a criança abaixo do peso, desnutrida, com caquexia ou marasmo, kwashiorkor, e ela também tinha todas essas deficiências. Hoje em dia, essas deficiências você pode encontrar naquela criança que você olha e diz que ela é gordinha e supostamente saudável. Então, não vamos nos esquecer disso, que a carência por micronutriente, quando está aliada à obesidade, é o que a gente chama de fome oculta, né, que a gente não está vendo, porque ela é decorrente de uma má alimentação. Uma alimentação muito rica em gordura, açúcar, e baixa nesses micronutrientes, em vitaminas e minerais, né? Então, diante desse cenário, tem uma necessidade do fortalecimento das políticas de saúde, né? Inclusive das políticas interdisciplinares, para enfrentar os determinantes desse problema, né, de saúde e nutrição. A gente tem que lembrar que é muito complicado, no caso da obesidade, a gente conseguir reverter, né? Não se sabe de nenhum país que tenha tido uma política ainda efetiva, eficaz, que tenha sido capaz de reverter esse cenário epidemiológico que a gente mostrou no início. Então, se pensa a primeiro prazo, pelo menos, de deter, né, toda essa epidemia. Tudo que a gente vai falar aqui a partir de agora, né, está estabelecido de acordo com as diretrizes da nossa Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né, a PNAN. Então, essa é uma política que foi revista, né, atualizada em 2009, e ela tem entre suas diretrizes a questão da melhoria da situação alimentar e de nutrição da população brasileira. Então, todos os programas, todas as intervenções que são feitas levam em conta o que a PNAN, né, apresenta. A gente também vai apresentar aqui, só citar, né, e deixar aqui com vocês, que vocês podem, em caso de
de curiosidade, né, é pesquisar esses materiais que estão disponíveis no site que eu vou dar no final nas referências. Tá? Então, são os marcos políticos e evidências internacionais para a prevenção e controle da obesidade. Então, a gente tem aqui o Plano de Ação para a Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes, né, da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial da Saúde. Temos o relatório para o fim da obesidade infantil, da Organização Mundial de Saúde, de 2016, e as recomendações de políticas e medidas regulatórias para a prevenção e controle da obesidade do Mercosul, né, o acordo que o Brasil participou. Então, são esses marcos políticos e regulatórios que balizaram muitas das ações que o Ministério da Saúde desenvolve nesse sentido, né? E uma outra coisa que o Ministério da Saúde se baseia também é a questão do que realmente funciona no controle da obesidade. Não vamos esquecer, né, um estudo feito por Michele Lessa apontou que o gasto da obesidade, que a obesidade representa para o SUS, está em torno de R$500 bilhão por ano. Então, depois desse estudo, ainda não teve nenhum estudo atualizando, e esse gasto não se refere somente à criança, da população como um todo, do SUS como um todo. E também não estão incluídos, por exemplo, os planos particulares de saúde e nem a iniciativa privada ou particular que a pessoa consulta e utiliza. Então, isso aqui, gente, não é pouca coisa, né? Se a gente pensar no que poderia ser feito, né, com esse dinheiro, no tanto de gasto que isso pode representar. Então, são gastos principalmente com as consequências, aquelas comorbidades relacionadas à obesidade. Então, a gente tem aqui o que realmente funciona, o que tem, por experiência, né, até em outros países. A regulação da publicidade para crianças é uma forma de não estimular o consumo, ou de inibir esse consumo, né? Qualquer pessoa que seja pai ou mãe e tenha levado seus filhos a um supermercado, a uma mercearia, em qualquer lugar que tenha a disponibilidade de alimentos, já passou pela situação da criança desejar um alimento que viu na propaganda, ou que tem um personagem da Disney, ou um personagem que apresenta, né, programa de TV infantil, por exemplo. Por quê? Por causa da influência. Então, isso é uma coisa já bem estabelecida, a necessidade de se regular essa publicidade, de se tentar inibir esse avanço da indústria, né, voltada para o aumento do consumo desses alimentos pelas crianças que estão mais suscetíveis a essas ações. Temos ainda uma medida que está em estudo, a partir de experiências exitosas, como no caso do México, seria sobre a taxação dos alimentos ultraprocessados, esses alimentos que são ricos em açúcar, gordura e pobres em nutrientes, né, que a gente coloca aqui, são os refrigerantes, os biscoitos de pacote, né, os salgadinhos, para que esses alimentos eles se tornem menos viáveis economicamente. E ainda que com que poderia ser arrecadado, poderia ser utilizado também, né, para medidas de promoção da alimentação saudável ou até do tratamento das comorbidades da obesidade, né? Aí a gente entra também na questão dos ambientes saudáveis. O que nós falamos no início? Que nós vivemos nesse ambiente obesogênico. Tudo nos convida a vida sedentária, né, a pouco movimento e a muita ingestão de alimentos. Então, essa questão aí dos ambientes saudáveis, a gente coloca aqui ambiente no trabalho, na escola e os espaços públicos também, né? Parques, ciclovias, né, várias, e, por exemplo, dentro da escola, a não oferta desses alimentos dentro da escola ou no entorno dessa escola. A rotulagem nutricional frontal também é uma coisa que está bem, atualmente é o que o Ministério da Saúde está bem, não sei se você já tiver a oportunidade de ver uma movimentação nesse sentido, mas várias moções estão sendo feitas
por várias instituições, entidades, né, entidades de classe, inclusive, de defesa do consumidor, pensando em quê? Que a sociedade anseia por isso. Pense bem, se você compra um alimento que você vê lá na gôndola do supermercado ou em qualquer lugar, que tem rico em vitaminas e minerais. Opa, que beleza! Todo mundo acha que vitaminas e minerais são elementos saudáveis e que a gente precisa, correto? Sim, porém tem coisas que na embalagem não está escrito. Na embalagem não está escrito, por exemplo, que a quantidade de uma porção desse salgadinho você vai consumir o dobro de sódio que você precisa durante o dia. Então a ideia é ter uma rotulagem que seja clara, que faça o consumidor poder realmente adquirir aquele alimento por livre e espontânea vontade. E será que ele vai ter vontade? Pense bem, quem que vai ter vontade de comprar um alimento que sabe que não vai fazer bem, né? Que já está escrito lá que tem sódio demais, que vai me fazer mal, vai me levar à hipertensão. Então, existe essa proposta aí de que esses alimentos eles sejam classificados, né? Que eles tenham uma imagem como um triângulozinho, verde, ou vermelho, amarelo. Tem algumas propostas nesse sentido e eu sugiro que vocês se integrem nessas iniciativas que estão acontecendo, né? Para dar força, para dar corpo, para que realmente o governo perceba que isso é um anseio da sociedade, que a gente quer alimento saudável, a gente não quer alimento que vá nos fazer mal, né? Então, no âmbito da rede de atenção à saúde, a gente tem as ações intersetoriais, né, que elas... isso entra meio que no bojo de outras ações, como por exemplo, de promoção da saúde, prevenção de doenças, né? E por que a gente reforça aqui essa questão delas serem intersetoriais? A gente já falou, só a saúde não dá conta, tem coisa que extrapola. Quando a gente fala de ambientes saudáveis, a gente não está falando de uma unidade básica de saúde. Ambientes saudáveis, a gente está falando de uma escola, a gente está falando no trabalho, a gente está falando de um espaço público. Então, a gente tem que estar em consonância. Isso, gente, essas ações intersetoriais, elas não são fáceis na prática, porque nós somos acostumados, como profissionais de saúde, a fazer o pedacinho que nos cabe, sem olhar em torno o que os outros estão fazendo. Quando nós entendermos que juntos somos mais fortes, que juntos somos capazes de alcançar, de ir mais longe, né, de alcançar mais objetivos, de ter mais sucesso, então a gente pensa mais um pouquinho antes de ficar só na nossa zona de conforto e eu vou fazer só isso aqui que me é exigido, que me é cobrado, né? Então, essas ações, elas visam combinar, né, ações de estratégias que envolvam iniciativas de caráter intersetorial para a promoção de alimentos adequados e saudáveis, né? Espaço para atividade física, medidas que aumentam a disponibilidade e acessibilidade de alimentos adequados e saudáveis. Não basta você chegar e dizer para uma família, olha, você precisa consumir frutas e hortaliças. Bom, e cadê as frutas e hortaliças? Existe uma horta na escola ou em algum espaço comunitário? Muitas vezes não tem nem a disponibilidade nem para quem quiser comprar. Em alguns locais, você chega, se você tiver muito dinheiro, você não consegue comprar uma fruta, uma hortaliça, uma verdura. Por quê? Porque não existe a produção. Então, a saúde ela tem que se aliar, né, com outras políticas. A política né, de alimentação e nutrição, ela sozinha ela é uma estrela só no firmamento. Então, tem que ter uma conjunção astral, são outras políticas que reforçam, né? E aí passa também por essas políticas de igualdade, de promoção da saúde, né? Então, isso não é uma coisa que está isolada. A questão da produção de alimentos e essa acessibilidade mesmo, né? Porque senão a pessoa fica, digamos, sem opção. Como é que ela vai fazer uma escolher por aquilo que ela não conhece, que é aquilo que ela não tem disponível, né? Então, essas ações, elas visam principalmente isso, né? Essa questão da promoção, né, e prevenção das doenças,
mas também precisamos prestar atenção na questão, quando for necessário, o tratamento, né? Tendo como base um fluxo contendo as recomendações para o manejo dos casos de excesso de peso, de crianças a partir de 2 anos até 10 anos de idade, né, na atenção básica, e um plano de cuidado individualizado a ser prescrito por meio da abordagem multidisciplinar. Então, assim, não podemos deixar isso a cargo da natureza. A criança vai crescer, quando tiver o estirão, ela vai emagrecer. Porque não se trata só uma questão estética. Muitas vezes essa visão da criança com excesso de peso, a gente só pensa no que está por fora, esquece o que tem da gordura visceral e de gordura também no sangue, né? O Ministério da Saúde está se empenhando no apoio a essa agenda regulatória, né, para a regulamentação da publicidade e da propaganda de alimentos dirigidos ao público infantil. Na verdade, assim, já avançamos em alguma coisa. O Pacto Nacional da Alimentação Saudável, né, que acho que quase todos os estados assinaram esse pacto em 2015. A regulamentação da comercialização de alimentos e produtos para criança. Em 2007, a Anvisa tentou baixar uma resolução da diretoria colegiada, mas isso não conseguimos avançar e que realmente ela fosse aprovada, né? Mas então a gente tem vários desafios no que se refere a essa agenda regulatória, porque ela contraria interesses, né? Assim como quando teve a edição do Guia Alimentar, a recomendação do Ministério da Saúde de não consumir ou consumir o mínimo possível esses alimentos ultraprocessados, isso contrariou, foi uma proposta muito corajosa do Ministério da Saúde, porque isso contraria os interesses econômicos, isso vai contra esse modelo hegemônico de produção de alimentos, de produção e de consumo, né? Então, assim, todas as ações onde a gente pudesse engajar para apoio ao Ministério da Saúde, né, o que a gente chama da sociedade civil, demonstrar que isso precisa realmente ser coibido, né? A utilização de imagens, de bichinhos, de super-heróis, de coisas ultra coloridas, essa venda casada com brindes, a exposição, essa publicidade durante o dia, durante os programas infantis, nos intervalos dos programas infantis, isso chega a ser perverso para com as crianças. A promoção da alimentação adequada e saudável é uma outra estratégia que ela, na verdade, ela não visa somente crianças em situação de obesidade. A promoção da alimentação adequada e saudável, ela tem que estar no bojo, ela é transversal a todas as políticas e programas no que se refere à alimentação e nutrição. É uma das diretrizes, na verdade, da nossa política nacional de alimentação e nutrição, a PNAN, e o Ministério disponibiliza várias publicações, né, e outras estratégias. Então, a gente tem publicações Alimentos Regionais, do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o de 2014, é o que está em voga. Temos o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, que está sendo revisto também. Fiquem antenados, porque esse guia está passando por uma revisão e eu acredito que até o final do ano, ou no máximo em 2019, se deve sair uma nova recomendação, né, desse guia, mas por enquanto o que está valendo é esse livrinho, né, laranja. Temos outras estratégias como a Academia da Saúde, né, o Programa Saúde na Escola, o Programa de Cantinas Saudáveis. Uma coisa bastante importante que todos os municípios deveriam investir bastante é na capacitação dos profissionais da atenção básica na estratégia Amamenta Alimenta. A estratégia Amamenta Alimenta, ela representa a junção da promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável, né? Era a estratégia Amamenta Brasil e o EMPAX, né, sobre a promoção da alimentação complementar saudável, que é a Estratégia Nacional da Promoção da Alimentação Complementar e Saudável. Então, essas duas estratégias se juntaram na Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, que ela é pautada justamente visando fomentar
o aleitamento materno, né, exclusivo até os 6 meses, de acordo com o recomendado, e continuado até os 2 anos ou mais. Então, para isso, nós profissionais precisamos estar capacitados. Por quê? A indústria já faz propaganda, já tem as suas estratégias de venda. Quem promove o aleitamento materno? Somos nós. Se a mãe, numa situação fragilizada, a primeira dificuldade, a gente não der esse apoio, vai ficar muito complicado ela ter esse aleitamento exclusivo, né, continuado. Então, todos os municípios que tiverem oportunidade de realizar essa capacitação, né, solicitar, inclusive, capacitar novos profissionais, né, ver na medida do possível como se integrar, porque é uma estratégia nova que trabalha muito na abordagem, no processo de trabalho, no que pode ser feito pela equipe da atenção básica, né, desde o agente comunitário de saúde, a pessoa que trabalha na limpeza, na portaria, dando informação, todo mundo deve ser envolvido e estar capacitado para a promoção do aleitamento materno. Todos esses materiais, gente, e também, na verdade, assim, essas estratégias aqui, elas estão disponíveis, esses materiais, por exemplo, eles estão disponíveis para download e para reprodução, claro que desde que citada a fonte. Então, assim, às vezes pode se perder muito tempo, o que nós vamos pensar, vamos elaborar um material educativo. Vamos dar uma olhada no site do Ministério da Saúde, porque lá tem muita coisa boa e com certeza que algo daqui a gente pode aproveitar e aí a gente já tem uma economia bastante grande de tempo e às vezes até de recurso, né? Uma outra coisa que a gente tem que pensar, então, é a atitude de vigilância alimentar e nutricional. Então, o que é essa vigilância alimentar e nutricional? É a descrição contínua, é a predição das tendências das condições de alimentação e nutrição da população, né, e seus fatores determinantes. Essa vigilância, ela tem esses dados obtidos, né, nesses âmbitos, devem ser alimentados num sistema. Então, a gente tem chamadas nutricionais que podem ser realizadas, a gente tem os inquéritos, né, populacionais que geralmente são realizados pelo IBGE, né, pelo Ministério da Saúde, as grandes instituições, né. Fomento e acesso à produção científica, realizadas por instituições de pesquisa, como as universidades, e também a vigilância alimentar e nutricional nos serviços de saúde. Qual é a diferença da vigilância alimentar e nutricional que eu realizo nos serviços de saúde? Para esses inquéritos, por exemplo, é que aqui eu tenho tempo real, eu conheço a minha população real. Os inquéritos nacionais, muitas vezes, eles não vêm com uma amostra representativa do meu município, mas se eu fizer a tomada das medidas antropométricas, o acompanhamento, e ficar atento, como é que está a situação, como é que está o estado nutricional dessa criança. Se eu fizer isso continuamente, eu tenho aquele retrato, a hora que eu chegar e que eu quiser, eu abro o sistema e consigo enxergar qual é meu grau de desnutrição, como é que está o meu grau de sobrepeso, obesidade. O Sisvan, ele permite a emissão de relatórios. Então, nos municípios existem pessoas capacitadas com senha para inserir os dados. Mas qualquer cidadão deste país pode entrar na plataforma do Sisvan e gerar relatórios públicos, né? Saber como é que está a situação por faixa etária, até por cor da pele, sexo. É possível se conhecer. E conhecer qual é a clientela que a gente atende é fundamental para que a gente faça uma intervenção nutricional de qualidade, uma intervenção nutricional que seja efetiva. Eu não posso só de olhômetro, eu acho que aqui tem muita criança gordinha, ou tem muito menino magrinho. Como é que você vai saber isso? Se você tiver um dado fidedigno. Só para dar um exemplo para vocês, tanto quando foi na elaboração da agenda para enfrentamento da desnutrição infantil, que quem trabalha na atenção básica desde 2012, 2013,
conhece essa agenda, foi utilizado, o que o Ministério da Saúde utilizou? Foi o CISVAN, foram os dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, a gente tem que estar atento. E tem que ter uma consciência da equipe de saúde que a gente vai tomar essas medidas das crianças, não é mais, é mais uma coisa que eu tenho que fazer. É mais um serviço, onde agora não basta só pesar e medir, botar num papelzinho assim e encaminhar para o médico ou para o nutricionista. Eu ainda tenho que pegar, guardar esse dado, preencher, porque a Vigilância Alimentar e Nutricional também tem uma ficha de consumo alimentar. Então, eu não posso encarar isso como mais uma carga. A gente sabe que existe isso, né? Na atenção básica, existe muitas vezes a questão dos recursos humanos é bem complicada. Às vezes uma pessoa é responsável por vários programas, tem várias atividades. Então, uma coisa que a gente para ser pensada e que, logicamente, a pessoa pensa logo em ser mais uma tarefa. Mas é mais uma tarefa que é muito importante para eu conseguir fazer uma intervenção efetiva, né? Uma outra coisa que o Ministério usou os dados do CISVAN foi para elaborar esse programa aqui, Programa Crescer Saudável. Esse programa ele é tão novinho, não tem nem logomarca ainda. E eu estou trazendo para vocês, mas vocês podem procurar, inclusive não sei se alguns municípios receberam, a portaria, né, 2706, de outubro de 2017, que instituiu esse programa que é para prevenção, controle e tratamento da obesidade infantil, né, considerando tudo o que representa em termos de, o que está acarretando em termos da obesidade como um problema de saúde pública. Então, é um programa que está sendo, ele ainda não começou a acontecer, né? Porque ele implica na questão de repasse, né, de recursos financeiros aos municípios, pactuados num termo de compromisso, né? E estabeleceu alguns municípios prioritários para essas ações de prevenção e da obesidade infantil voltada para escolares. Então, vejam que aqui a gente está saindo um pouco, assim como o NutriSUS, a gente está saindo um pouco só desse ambiente aqui da unidade básica de saúde. E que municípios prioritários são esses? No caso do Maranhão, a gente tem aqui a lista. O valor desse recurso ele foi estimado de acordo com o contingente populacional, né? E no Maranhão foram esses municípios, né, que foram listados como prioritários, e os municípios vão ter esse repasse financeiro, né, na modalidade fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Então, as pessoas que tiverem na gestão das questões de alimentação e nutrição nos municípios devem procurar onde está esse recurso e a maneira como vai aplicar, porque, embora não seja assim, muito dinheiro, mas é melhor do que não ter nenhum. E eu acho que já é um bom recurso, se utilizado adequadamente, a gente acho que pode ter um resultado, um impacto positivo, né? Então, esse é um recurso voltado principalmente para ações, para estratégias, daquilo que a gente já mencionou. Ações de prevenção, ações intersetoriais, promoção dos espaços saudáveis. Então, finalizando, a gente pensa que uma vida saudável começa na primeira infância. Vimos como que a obesidade na infância ela pode ser preditora da obesidade, né, na vida adulta. A gente tem que pensar que esses brasileirinhos e brasileirinhas dependem também de nós, do nosso cuidado, né? E esse cuidado com a saúde dessas crianças tem que ser um esforço coletivo, né? Um esforço de todos. Não vamos achar que isso é uma função só do nutricionista, isso é uma função só do setor saúde. Não, todos vimos que tem um componente multifatorial, né, na determinação da obesidade, então por causa disso é muita carga para um setor só, para um profissional só conseguir resolver, né? A gente tem que considerar a complexidade desses problemas alimentares, né, principalmente quando se fala em termos populacionais. Eu deixo aqui também
uma outra ferramenta que o Ministério da Saúde disponibiliza, que é o Rede Nutri, não sei se algum de vocês devem conhecer, mas na Rede Nutri, que é facilmente, né, acessável na internet, a gente tem aqui, coloquei só a página principal, você tem cursos online sobre todos esses programas que eu falei, sobre cantina saudável, prevenção de carências por micronutrientes. Então, são vários cursos online fáceis, rápidos. Temos uma biblioteca onde todo esse material, tudo que a gente quiser consultar, porque a gente sabe que a questão da informação é uma coisa importante, né? Principalmente a gente que mora no estado que está longe de Brasília, longe dos grandes centros, né, mais adiantados com relação à pesquisa, e hoje em dia a internet se apresenta como uma ferramenta assim, fundamental. E a Rede Nutri é realmente um canal bastante importante para quem se interessa e para quem quer trabalhar, né, com essa temática na atenção básica. Deixo aqui também algumas referências, né, não foram todas, mas as que eu consegui, que foram mais utilizadas nessa apresentação e que quem quiser saber mais pode né, utilizar. E só deixando aqui, faltou na verdade ser aqui, por último, www.saude.gov.br. Esse site, que é o do Ministério da Saúde, nele você encontra todas as informações, todos os programas, é onde está a plataforma do Sisvan, do Sistema de Vitamina A também, e você encontra todas as publicações, todas essas publicações que a gente mostrou, que estão disponíveis para vocês baixarem, reproduzirem. Então, são ferramentas assim, bastante importantes e necessárias. E a gente agradece a participação.